mais um encontro da Pastoral Universitária. Esse é o nosso segundo encontro sobre os 7 sacramentos. Primeiro a gente falou sobre o batismo, nesse a gente vai falar sobre a crisma. Lembrando que em todos os encontros eu estou seguindo o material que está no Catecismo da Igreja Católica. Então tudo que eu vou falar vocês conseguem encontrar aqui, mais detalhado por sinal. Eu faço um resumo e tento explicar para vocês de uma forma um pouco mais didática, passar para vocês o que está no catecismo. Primeiramente, eu queria dar um embasamento para a questão da crisma. Então, o que é a crisma? A crisma é um complemento direto do batismo. Então, a pessoa é batizada, o rito comum é que seja batizada na infância, mas tem algumas pessoas que são batizadas quando adultos. Quando é um adulto, essa pessoa é batizada, já é crismada logo em seguida e já recebe a primeira Eucaristia, tudo de uma vez só. Por quê? Porque quando o adulto é batizado, ele já está confirmando a fé dele. Se ele vai ser batizado, é porque ele já tem fé. E ele já está confirmando essa fé. Então, batiza, crisma e já recebe a primeira Eucaristia. No caso da criança, como ela foi batizada enquanto ela não tinha o uso da razão, ela não podia aceitar de fato esse batismo, ele foi dado pelos pais, a crisma serve para ela dar o sim dela, para a fé católica. Além da questão desses dons messiânicos que eu citei, acontece uma efusão do Espírito Santo, ou seja, a pessoa recebe o Espírito Santo, mas de uma forma um pouco diferente do batismo, embora os dois estejam muito atrelados ao Pentecostes, ou seja, quando Jesus derramou o Espírito Santo sobre nós e sobre os apóstolos. Para falar um pouco, para dar uma citação bíblica sobre a crisma, eu vou ler 2 passagens bíblicas aqui, ambas em Atos dos Apóstolos. A primeira está no capítulo 8, são os versículos de 14 a 17 de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhes as mãos, e eles recebiam o Espírito Santo. A segunda passagem é Atos dos Apóstolos, também, capítulo 19, versículos de 4 a 6. Vou ler aqui para vocês. Paulo então explicou: João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, a saber, em Jesus. Tendo ouvido isto, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Puseram-se então a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Aqui eu acabei lendo o versículo 7 também. Vocês podem ver por aqui que essas pessoas já eram batizadas. Elas já tinham passado pelo batismo e após isso, pela imposição das mãos dos discípulos, essas pessoas receberam plenamente o Espírito Santo. E aí, a gente já vê um dos símbolos da crisma, que é a imposição das mãos. Quando a pessoa é crismada, o bispo impõe as mãos sobre a pessoa. O segundo símbolo vai ser a unção com óleo perfumado, que eu vou explicar muito em breve. Tem um trecho bíblico que fala especificamente disso. Quando a gente vê essas passagens, a gente fica muito claro de como a crisma vai complementar o batismo. Nessas passagens está claro isso. A pessoa já era batizada e então recebeu o Espírito Santo, ou seja, foi crismada, foi confirmada na fé dela. Porém, como você confirma algo que você não tem? Não tem como. Então, o primeiro passo para você ser crismada é você ter a fé, você entender, compreender, estar disposto a professar essa fé, para então você confirmá-la. Porque se não há fé, não há o que você confirmar. E aí não há crisma. Como eu disse, o segundo símbolo é a unção.
com óleo na fronte da pessoa. Relacionado a isso, eu vou fazer uma leitura bem curtinha aqui de Atos dos Apóstolos também, capítulo 10, versículo 38. Como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele passou fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Ou seja, a pessoa foi ungida e depois saiu em missão, curando, ou seja, professando a fé dela. Isso fecha os símbolos do sacramento da crisma. E essa questão da unção é interessante porque a própria palavra cristão significa ungido. E, lógico, deriva também do próprio nome de Cristo, né? Esse sacramento é dado a pessoas que já tenham alcançado a idade da razão. E o que é a idade da razão? Segundo a Igreja Católica, essa idade é por volta de 7 anos de idade. Então, a partir dos 7 anos de idade, a gente tem a concepção de que a pessoa alcançou a maturidade espiritual dela. Ela já tem o senso do que é certo e do que é errado. Ela não faz as coisas simplesmente por um impulso carnal, um impulso do corpo dela sem pensar naquilo. A partir de por volta de 7 anos, essa pessoa já tem esse discernimento, ela já tem a razão, e então ela pode receber a crisma. Essa crisma faz parte dos sacramentos da iniciação cristã, que são batismo, crisma e eucaristia, que será o nosso próximo encontro. No Brasil, atualmente, essa crisma acontece por volta dos 14 anos de idade. Então, embora a pessoa esteja apta a receber essa crisma a partir dos 7 anos, o costume é que essa pessoa esteja um pouco mais velha, por volta dos seus 14 anos. Ela entra um pouquinho mais nova, mas é crismada com 14, 15 anos, em alguns locais 12, 13, mas sempre nessa faixa etária, mais ou menos. Esse óleo usado na crisma chama-se crisma também, é o crisma, o óleo da crisma. E esse óleo é abençoado na Quinta-feira Santa, na Missa dos Santos Óleos, e é abençoado pelo bispo. Esse óleo tem uma característica especial dentre os óleos da igreja, que ele é perfumado. Ele é o único óleo que recebe um bálsamo, ele recebe um perfume que é para realmente mostrar esse caráter do quão especial ele é, que ele é o óleo da unção. Quem pode dar o crisma para uma pessoa é o bispo. Mas esse bispo pode permitir com que um ou outro padre faça isso também. Mas o padre, por si só, não tem a autoridade para crismar, salvo casos em que o bispo autorizou. Quando a pessoa é crismada, ela... E aí é um pouco teórico, um pouco teológico isso, mas ela recebe um selo, e esse selo marca a presença total de Jesus Cristo. Mas o que é esse selo? Eu vou ler aqui no livro do Catecismo, número 1304, que fala um pouquinho melhor sobre esse selo, que está presente também no batismo. Como o batismo, do qual é consumação, a confirmação é dada uma só vez, pois imprime na alma uma marca espiritual indelével, chamada de caráter. Indelével é eterno, é inapagável. Ou seja, uma vez que você recebe o crisma, espiritualmente você confirmou a sua fé e aquilo não passa, você nunca deixa de ser crismado. Uma vez crismado, você está crismado e ponto final. Que é sinal de Jesus Cristo, que ele assinalou um cristão com o selo do seu espírito, o revestindo da força do alto para ser sua testemunha. Então esse selo a palavra é muito correta, né? É um selo que realmente fica lá pela eternidade e que você tanto não volta atrás, você não se torna um não crismado, como você também não é crismado novamente. É uma vez só e acabou. Mas quem pode receber o crisma? Bom, como eu disse, pessoas que tenham acima de 7 anos de idade, salvo em casos em que a pessoa possa estar numa situação de risco de morte, eu vou falar mais sobre isso em breve.
a pessoa deve estar preparada para o crisma. Como assim? Com a crisma você confirma a sua fé. Então, para você confirmar essa fé, você tem que entender e compreender a fé. Por isso, você passa por um catecismo, voltado especificamente para a crisma. Você aprende a sua fé, ensinam para você a sua fé, e a partir de então você já está apto e você já tem o conhecimento para dar o seu sim. Como eu disse, não tem como você dar o sim para algo que você desconheça. Então é importante que a sua razão esteja plenamente de acordo com a fé que você vai professar. E por isso, você tem que estar acima da idade da razão, que são os 7 anos de idade. Você tem que estar em estado de graça, e eu vou falar sobre essa questão de estado de graça melhor quando a gente falar sobre confissão em um dos encontros futuros. Mas estar em estado de graça é não estar em pecado mortal. É você ter se confessado para limpar os pecados e você está limpo e você está em comunhão com Deus para receber esse sacramento por meio do Espírito Santo. Caso você não esteja em estado de graça, que é o correto, a crisma vale? Ela vale. Você recebe o selo, você é um crismado. O seu espírito já é o espírito de uma pessoa crismada, que confirmou a fé em Jesus, que está no corpo de Cristo. Porém, a graça da crisma, que eu vou falar muito em breve, não vem. Você só recebe essa graça plenamente a partir do momento que você se confessar e entrar em estado de graça. Então, você recebe a crisma, mas ela fica, digamos assim, aceita, porém incompleta. Por fim, você escolhe um padrinho ou uma madrinha para o crisma. E aí, é interessante que seja a mesma pessoa que foi sua madrinha ou seu padrinho no batismo. E é aquilo que a gente falou. Essa pessoa, normalmente, é alguém que vai te guiar no caminho da fé. Então faz sentido que a pessoa que está te guiando no caminho da fé continue te guiando no caminho da fé. Existem exceções? Existem. Por exemplo, vai que a pessoa faleça, padrinho ou madrinha venha a falecer. Ou vai que a pessoa que foi escolhida para ser sua madrinha ou seu padrinho acaba não te guiando na sua fé. Pode acontecer também. Aí nesse caso você escolhe uma outra pessoa, madrinha ou padrinho. Mas via de regra, interessante que seja a mesma pessoa. Eu comentei que quem pode crismar é o bispo. Eu falei que esse bispo pode autorizar alguns padres a crismarem. E eu falei também sobre uma situação de quase morte. E aí, nessa situação específica, a pessoa pode ser crismada até com menos de 7 anos, ou seja, até antes da idade da razão, e por um padre, mesmo que o padre não seja especificamente autorizado a isso. Por que isso acontece e por que crismar essa pessoa? Bom, eu vou ler um trecho aqui, depois eu vou fazer uma explicação breve para vocês. A igreja não quer que nenhum de seus filhos, mesmo se de tenra idade, deixe este mundo sem ter se tornado perfeito pelo Espírito Santo com o dom da plenitude de Cristo. O que isso quer dizer? Cristo deixou para a gente um caminho muito claro para como viver essa vida. E esse caminho é pelos 7 sacramentos. O intuito de tudo isso que a gente está conversando aqui é deixar esse caminho muito bem explicadinho para vocês, para que vocês entendam como viver plenamente esses sacramentos. A gente sabe o que acontece com as pessoas que não seguem isso? A gente não sabe. Mas a gente sabe o que Cristo deixou. Então, o que é mais interessante? A gente se aventurar por um caminho desconhecido ou a gente seguir aquilo que Jesus veio, pregou, especificou e deixou para nós? Faz mais sentido seguir aquilo que Jesus deixou. Então a gente crisma essa pessoa, aliás, o padre, né, ou o bispo, crisma essa pessoa em perigo de morte e não só faz uma confissão e dá a unção dos enfermos, para que ela esteja totalmente aderente a esse caminho que Jesus passou para nós. Então a gente sabe o caminho. Coloquemos então as pessoas nesse caminho. E aí a gente vai lá e crisma ela, dá a unção dos enfermos, faz a confissão antes, enfim, tudo isso a gente vai comentar melhor em próximos encontros, mas esse é o motivo de fato sacramentar a pessoa
numa situação de quase morte, para que ela consiga estar aderente ao caminho que Cristo deixou para nós. Como acontece a crisma no sentido sacramental? Quais são os ritos? Primeiramente, a pessoa vai renovar as promessas batismais, afinal, crisma é, digamos, uma continuação do batismo, e ela vai professar a sua fé. A partir daí, o bispo vai invocar uma unção do Espírito Santo. Eu vou ler aqui no catecismo as palavras que ele professa nessa invocação. Isso é o número 1299 do catecismo, que diz assim: no rito romano, que é o nosso rito da Igreja Ocidental, Católica Apostólica Romana, o bispo estende as mãos sobre o conjunto dos confirmados, gesto que desde o tempo dos apóstolos é sinal do dom do Espírito, tal qual eu li para vocês agora há pouco. Cabe ao bispo invocar a efusão do Espírito. Ele diz o seguinte: Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito da sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito da ciência e piedade, e enchei-os do espírito de vosso temor, por Cristo nosso Senhor. E aí fica claro que o bispo está invocando os 7 dons do Espírito Santo. Por quê? Porque é na crisma que a gente recebe esses dons plenamente. E eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui de forma breve, para que a gente tenha pleno conhecimento do que é que a gente está recebendo. O primeiro dom é o dom da sabedoria. Esse dom vai capacitar a gente a, de fato, conhecer a Deus, a conhecer a vontade de Deus e vai nos dar gosto pelas coisas de Deus. Então, eu que estou falando aqui para vocês, vocês que estão me ouvindo, é um ato de sabedoria, é um ato que tem o aceite da razão de vocês, mas que também é dado por Deus. O segundo dom é o dom da inteligência, que vai levar a gente a entender as vontades, as coisas de Deus e os mistérios da fé. E aí, lógico, existe a limitação do nosso conhecimento humano. A gente nunca vai entender com plenitude os mistérios de Deus. Mas até certo ponto, até onde a nossa situação humana permite, a gente pode ir avançando nisso e entendendo mais. Então o dom da inteligência vai ajudar a gente com isso. O dom do conselho, ele vai ajudar a gente a conhecer o que mais convém à glória de Deus para a nossa salvação e a do próximo. O que é isso na prática? É você conseguir aconselhar bem as pessoas, mas você também conseguir se aconselhar. Porque não adianta nada você saber o que é o correto e você aconselhar as pessoas a isso e levar as pessoas para um caminho melhor, mas não conseguir se aconselhar. Ou seja, você sabe o que é o certo, mas às vezes você não pratica. Nesse ponto, o dom do conselho é muito bom, porque isso te ajuda no aconselhamento dos outros, mas te ajuda no seu aconselhamento também, que é muito importante. O quarto dom é o dom da fortaleza, que vai nos ajudar a ficar firmes na nossa fé e a praticar as virtudes e se aprofundar nas virtudes independente das dificuldades. A gente está num momento de dificuldade, todos nós, né? Estamos em quarentena, um momento de confinamento. E ainda assim, a gente segue firme na fé. E a gente busca melhorar, se aprofundar nas nossas virtudes e tornarmos-nos pessoas melhores. Isso está linkado muito diretamente ao dom da fortaleza. O dom da ciência. Esse dom faz com que a gente consiga ter um juízo de valor muito bom para as coisas desse plano, para as coisas da criação. Então, por exemplo, uma pessoa perdeu o celular. Bom, não é o fim do mundo, essa pessoa tem que ter essa concepção. Mas a gente vê aí como isso é relativo. Imagine só, uma pessoa que ela usa o celular de uma forma quase que autodestrutiva. Então ela usa as redes sociais de um jeito pouco saudável,
ou ela tem aquela coisa do vício do celular que ela não consegue largar nunca, às vezes coloca até o próprio emprego em risco por causa do uso do celular. Para essa pessoa, provavelmente ela vai ficar devastada com perder o celular, mas talvez ela perceba que ela estava dando muito valor para esse celular, mais do que o celular merecia. Agora, uma outra pessoa, que está usando o celular, por exemplo, para assistir esse vídeo, ou eu que estou usando o celular para gravar esse vídeo. Esse celular ele passa a ter um valor diferente, ou aquela pessoa que usa o celular para estudar, que usa o celular para buscar informação, para buscar conhecimento, que usa o celular de uma forma virtuosa. Nenhuma dessas pessoas vai morrer porque perdeu o celular, o mundo não vai acabar. Mas o patamar de importância desse celular é muito diferente. E a gente entende esse patamar quando a gente tem essa balancinha do dom da ciência. O sexto dom é o dom da piedade. E aí, esse é um dom que segue duas vias. Primeiramente, porque ele faz a gente entender com plenitude a piedade que Deus tem por nós. Então a gente não vai ficar amedrontado pelo mundo, a gente não vai sentir medo das pessoas, das coisas daqui, porque a gente sabe que Deus é piedoso conosco, que se a gente erra e se a gente se arrepende, Deus terá toda a piedade do mundo conosco. Mas isso também faz a gente ver que nós temos que ser pessoas piedosas. Então esse dom vai ajudar com que a gente receba essa piedade e compreenda essa piedade, mas que também a gente tenha essa piedade com as outras pessoas. É um dom que vem e que vai. E também o temor de Deus. E o temor de Deus não está relacionado a ter medo de Deus. O temor de Deus está relacionado a gente entender que não é bom que a gente desagrade a Deus. E isso dá pra gente um senso de alerta. Por exemplo, a gente fica alerta com relação a situações de tentação, as situações erradas que aparecem na nossa vida. Então, você vê que você está numa situação meio ruim, você vê que você está entrando por um caminho meio errado, já acende aquele sinal amarelo ali. Você vê que você pode se prejudicar, você pode prejudicar outras pessoas e você pode desagradar a Deus. O dom do temor a Deus vai te ajudar a que a luz vermelha acenda, ou seja, isso não está correto, vamos dar um passo para trás e mudar de caminho. Você passa a ter esse senso de que não te faz bem seguir para caminhos que desagradam a Deus. Então, muda seu rumo, segue sua vida para outra direção. Prosseguindo na questão do rito, acho que ficou claro, né? O porquê, o que o bispo quer dizer quando ele invoca o Espírito Santo e quando ele faz essa unção sobre nós. Ou seja, ele derrama de fato esses dons sobre nós. E depois disso, ele tem uma outra fala que está no número 1300 do Catecismo, que eu também vou ler para vocês, que é no ato de crismar. No rito latino, ou seja, no nosso rito ocidental, o sacramento da confirmação é conferido pela unção do santo crisma na fronte, ou seja, na testa da pessoa. O bispo impõe as mãos e com o polegar ele vai fazer um sinal da cruz com o óleo da unção na fronte da pessoa. Por estas palavras, vamos dizer que ele está crismando o Tiago. Tiago recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. E aí a pessoa está crismada. Bom, a partir do momento que a pessoa está crismada, o que acontece? Quais são os efeitos da crisma na pessoa? A gente tem alguns efeitos. Primeiro, isso está no número 1303 do Catecismo, de forma completa, mas eu vou explicar aqui para vocês. Primeiramente, do ponto de vista de Deus Pai, a crisma vai enraizar a gente mais profundamente na filiação a Ele. Do ponto de vista do Filho, ela vai nos unir mais solidamente a Cristo. Do ponto de vista do Espírito Santo, ela vai aumentar em nós os 7 dons que eu acabei de citar para vocês. Além disso, a nossa vinculação com a igreja, que é corpo de Cristo,
vai se fortalecer e se fortificar, e esse Espírito Santo vai fortalecer a gente no sentido de difundir, defender a nossa fé e de não ter medo e não ter vergonha de professar a nossa fé e de ter essa devoção a Jesus e à cruz. E veja, a confirmação é o nosso sim. Então, assim, a partir do momento em que a gente dá o nosso sim e a gente recebe essas coisas e esses efeitos da confirmação, eles não vêm num passe de mágica. A gente recebe isso, mas a gente tem que dar o nosso sim de fato. Porque, assim, se nós formos crismados e não fizermos nada a respeito disso, eu não sei até que ponto a gente vai ver de fato esses efeitos na nossa vida. Porque a ideia é que a partir do momento que a gente dá o nosso sim, a gente começa a agir com relação a isso. Se nosso sim foi dado com a nossa razão, em virtude da nossa fé, então espera-se que a gente continue se aprofundando nisso, continue entrando mais a fundo, tentando entender, buscando mais a nossa fé de fato. E isso passa por um esforço humano. Não adianta a gente esperar que o sacramento venha num passe de mágica. Por exemplo, um exemplo muito claro, de que adianta a gente se confessar se não houver arrependimento? O sacramento exige que tenha um movimento nosso em direção a Deus também. É como se Deus desse um presente pra gente. Imagine que você recebe de um amigo seu, de alguém próximo seu, um celular. Se você pegar esse celular e guardar numa gaveta, pouquíssima coisa vai mudar. Agora, se você recebe o celular, você começa a mexer, você começa a entender, você começa a se aprofundar, aprende o funcionamento dele, aprende a ir mais a fundo no uso dele, aí tudo faz sentido. Então esses efeitos da crisma são sentidos a partir do momento que a gente está aberto a ele e a partir do momento em que o nosso sim para a nossa fé é de fato cumprido na nossa vida. Então, crisma nos dá todos esses efeitos, até porque o Espírito Santo é a própria alma da igreja. O Espírito Santo vai nos cobrir com os dons, vai ajudar com que nós entendamos melhor a palavra que é Cristo, e por meio do Espírito Santo e da palavra, a gente chega a Deus, ou seja, Jesus veio e deixou tudo isso para nós. E agora a gente entende e recebe por meio do Espírito Santo, e se une ao corpo de Cristo, que é a igreja. E a partir do momento que a gente entende melhor a nossa fé, a gente perde essa vergonha, essa coisa de ficar meio recluso, o católico recluso, aquele católico que até segue, mas ele não fala muito, as pessoas nem sabem que ele é católico. E nesse sentido, a crisma também é um sacramento, como eu disse lá no começo, da missão. É o sacramento do faça a sua parte. E veja por Pentecostes, quando os apóstolos recebem o Espírito Santo, eles saem e eles passam a batizar as pessoas, eles passam a ensinar, enfim. No nosso caso, como que a gente faz isso? Como que a gente dá o nosso testemunho? Lógico, cada um tem os seus dons, né? Cada um tem um jeito melhor de fazer isso, que condiz mais com a personalidade da pessoa e tal. Mas só de nós darmos o exemplo já está de ótimo tamanho, porque o católico, o exemplo do católico, o gesto do católico é aquilo que salta aos olhos das pessoas. As pessoas verem que ele é uma pessoa melhor, que ele é uma pessoa do bem, é uma pessoa que é querida, é uma pessoa que faz caridade, enfim, é uma pessoa diferenciada, e isso chama, e as pessoas falam, mas nossa, o que será que esse cara tem de diferente? Um cara tão gente fina, né? Tão firme. E é isso. Isso já é um grande testemunho que você pode dar. Porque se você se suas ações não condizem com a sua fé, então você não está dando testemunho de nada e você não está vivendo a sua fé em plenitude. Então, eu espero que tenha ficado claro o que é a crisma, a confirmação, como ela é feita, o que ela nos traz, quais são os dons do Espírito Santo, e que a gente dê o nosso sim todo dia. Que a gente dê o nosso sim com as nossas ações, com o modo que a gente trata as pessoas,
com o modo que a gente reza. Enfim, eu acho que o recado que eu tinha para dar era esse. Eu espero que isso ajude vocês, ajude muita gente. E a gente se vê no encontro da semana que vem, que vai ser sobre a Eucaristia. Então, até lá!